Livro Pelo Amor ou Pela Dor, 17º capítulo, Um sanduíche de salame. Estou fazendo o melhor que posso para deixar algumas ideias complicadas fáceis de entender. Então, novamente tenho de dizer que o tempo é diferente para mim em relação a como é para você. Se eu descrevesse os eventos seguintes como eu os captei, você pensaria que eles aconteceriam em uma questão de minutos. Garanto que não foi esse o caso. Na minha dimensão, o que aconteceu no quarto em Washington levou um instante de uma batida do coração. Mas para Henry apareceu uma eternidade quando Tom sentou na cama olhando para a porta. Tom chegou por volta das 3 da tarde, mas não me notou até umas 8 da noite, informou Henry. Eu me lembro que Henry, além de sua sacola de comida, tinha com ele um bloco de notas e uma caneta. Para tomar notas e escrever uma carta, explicou. Eu usei suas anotações para escrever este capítulo. Ele me leu a carta depois. A noite estava caindo em Washington e as luzes da rua do lado de fora da casa começavam a acender. Dentro estava escuro, exceto por um brilho avermelhado que preenchia o quarto. Era Tom. Seu espírito, possuído pela raiva, era a fonte de uma luz macabra, enquanto sentava na cama fervendo em fúria. Henry e eu vimos outros espíritos se aproximarem durante um tempo. Eles eram, como disse Henry, os malvados. Na realidade, eles não são malvados. São espíritos que, por suas próprias escolhas, não evoluíram e, enciumados, também não querem ver outro evoluindo. Eles podem e conseguem influenciar espíritos do lado de cá e também na terra. Esses espíritos sombrios enganam, bajulam e mentem enquanto tentam e desviam outros para longe da luz. Como diz o velho ditado, a miséria adora companhia e os malvados estão sempre procurando engrossar suas fileiras. Eles estavam atraídos por Tom porque ele, com sua raiva e medo, estava aberto para a vibração deles. Era meu trabalho e de Henry levar Tom adiante antes que aqueles caras conseguissem confundi-lo. Henry viu aqueles espíritos chegar e os descreveu como lobos famintos rondando um acampamento procurando por um ponto fraco. O médium decidiu que era hora de agir. Mais de 5 horas terrestres tinham se passado desde que Tom chegara. Eu assisti a Henry andar até onde Tom estava sentado. Eu sabia que Tom era capaz de ver Henry. E sabia que este espírito não vinha a mim ou a outros ou a os espíritos sombrios. Quem diabos é você? Tom, que falou com palavras e pensamentos, gritava. O nome é Henry Clark. E quem diabos é você? Gritou Henry de volta. Henry sabia que tinha de mostrar a Tom que não estava intimidado. E realmente ele não estava. Henry estava calmo e controlado. O médium tinha demonstrado uma paciência digna de nota, sentado por 5 horas no chão do quarto, comendo os seus sanduíches, bebendo seu café e escrevendo. Sou o dono da casa, é quem eu sou. Cai fora daqui, não quero você aqui, o espírito respondeu. Henry e eu podíamos ver as ondas negras e vermelhas de raiva envolvendo o espírito. Fria e igualmente, Henry respondeu.
Está bom, senhor dono da casa. Eu estou aqui para dar uma olhada. Afinal, há uma placa enorme de vende-se no gramado aí na frente. Tom riu e disse que Henry estava louco. Aquela casa não estava à venda. O médium disse ao espírito para olhar pela janela. Impossível não ver a placa. Alertei Henry para ir com calma. Este era o único lugar onde Tom se sentia confortável agora. Nós não podíamos nos dar ao luxo de desorientá-lo. Henry estava tentando abrir fendas na realidade de Tom. Eu só não queria que ele fosse tão depressa. Henry balançou a cabeça em sinal de confirmação e disse: lembre-se, eu era um barman, e apontando para o círculo ao redor de Tom. Não esqueça aqueles caras. Temos de manter nosso amigo longe dos lobos. Com quem está falando? Quis saber o espírito. Henry respondeu dizendo que falava consigo mesmo. Faço isso desde que era criança. Minha mãe dizia que eu tinha muitos amigos imaginários. Explicou em meias verdades. Novamente, Henry provocou o espírito para que olhasse pela janela para a placa de vende-se. Como você pode ser o dono se não sabe se está à venda? A menos que tenha acontecido alguma coisa que você não saiba. Tom se recusou. Esta é minha casa, eu moro aqui, caio fora. Henry andou até a janela e perguntou a Tom se ele morava ali sozinho ou era casado. Sim, eu tenho uma esposa e uma filha. O médium quis saber onde elas estavam. Isso não é da sua conta. Elas vão estar de volta logo e não quero você aqui quando elas chegarem. Saia ou chamo a polícia. O espírito negava o que sabia se era verdade. Ambas estavam mortas, mas se recusava a aceitar, assim como se recusava a aceitar a verdade de sua própria morte. Seu nome é Tom, certo? Perguntou Henry. A esmo. Tom Phillips. Sua mulher é Elizabeth e sua filha de 3 anos se chama Jéssica. Cidadão, eu não sei quem é você, como você sabe de tudo isso, mas eu estou avisando pela última vez, caia fora desta casa. Eu moro aqui e estou esperando que minha esposa e filha cheguem. Saia, eu vou lhe dar uma porrada. Henry ignorou a ameaça e perguntou: já pensou se está no lugar errado? Talvez você não more aqui mesmo. Tirou as palavras da minha boca. O espírito respondeu, agora com voz mais suave: você não devia estar aqui. Você não quer estar aqui. Saia enquanto ainda tem chance. Por que diz isso, Tom? O que está para acontecer? O espírito finalmente saiu da cama onde estava sentado pelas últimas 6 horas. Andou até a janela e olhou para baixo, para a rua tranquila. Nada parecia fora do lugar. Tudo estava como sempre esteve. Mas ele finalmente notou a placa de vende-se no gramado da frente. Voltando-se da janela, ele sorriu amavelmente para Henry. A placa está lá. Mas eles nunca venderão esta casa. Não se eu tiver algo a dizer sobre isso. Agora, pela última vez, vá embora. Por quê? Insistiu Henry. Porque ele está vindo e desta vez ele não vai escapar. Estou esperando o canalha que matou minha filha. Vou esperar o quanto for preciso. Ele está vindo e eu vou estar aqui. Os vultos chegaram mais perto de Tom. Não dê ouvidos a ele. Mande-o ir embora. Ele quer enganar você. Ecoaram as vozes no ouvido de Tom. Ele é amigo do cara que matou sua família, recitavam os lobos famintos. Henry os ouviu, assim como eu. Não havia como eu chegar até Tom.
Ele não estava aberto ao que eu tinha a dizer. O médium tinha de carregar o piano sozinho. Alertei Henry. Eles estão ficando mais fortes e ousados. Seja cuidadoso ou vamos perdê-lo. O médium fitou as sombras escuras competindo pela atenção de Tom. Tom não as via, ele apenas ouvia suas vozes dentro de si mesmo. Ele embaralhava aquelas vozes da mesma forma como se faz na terra algumas vezes com seus próprios pensamentos. Mas Henry sabia a quem aquelas vozes pertenciam. Ele via e ouvia as sombras claramente. Por que vocês não vão achar alguma coisa melhor para fazer? Gritou. Vocês são um pé no saco. Deixem esse sujeito em paz. Ele não é de vocês. Eu não vou deixar isso acontecer. Sem dar a Tom uma chance de pensar ou dizer qualquer coisa, ele se voltou para o espírito e exigiu uma resposta. Como você pode dizer que tem uma mulher e uma filha? E então, segundos depois, contar que elas foram assassinadas? O que é isso? Você tem uma família ou não? Tom não sabia o que responder. O espírito se moveu pelo quarto, andando da janela até a porta e então de volta para a janela antes de parar e sentar na cama. Mas Henry não desistiu. O que é, então? Estão mortas ou vivas? Você tem uma mulher e uma filha ou não tem uma mulher e filha? É uma pergunta simples. Henry buscava incansavelmente uma resposta. Espero que isso funcione, torci de onde estava. Henry queria que Tom se concentrasse nele e não nas vozes que o estavam obsidiando. Mas os obsessores estavam de volta. Isso não é da conta dele. Quem ele pensa que é? Ele sabe que elas estão mortas. É um amigo do assassino. Não dê ouvidos a ele. Ouça a gente. De novo, as vozes vieram como se fossem do próprio Tom. E mais uma vez, Henry tentou fazê-las parar. Eu não sou amigo do assassino e nem sequer o conheço. Mentiu. Ele me olhou e deu de ombros como se dissesse: os fins justificam os meios. Eu concordei. Responda a minha pergunta, ele exigia. Mortas ou vivas? Se eu fosse um amigo do assassino, como essas vozes idiotas dizem, eu saberia, não saberia? Seria lógico, não seria? Isso ganhou a atenção de Tom. Como imaginou ele? Esse estranho sabia seus pensamentos. O espírito não sabia que os pensamentos não eram dele. Eles eram plantados pelos vultos e ouvidos pelo médium. Eu não sei, não sei. Tom soluçou e explodiu em lágrimas. Era 1h da manhã. 10 horas haviam se passado desde que o espírito apareceu pela primeira vez no quarto, mas a batalha por aquela alma ficava feroz. Eu estava preocupada com Henry, afinal, ele era humano e estava acordado desde as 6 da manhã. Ele captou meus pensamentos e me assegurou que aguentaria ali por quanto tempo fosse preciso. Mas quanto tempo seria, nenhum de nós dois sabia. Tudo dependia de Henry. Ele era a ligação com Tom. E quem lutava com os espíritos sombrios para tentar tomar o controle da situação. Eu não podia fazer nada. Não podia sequer alcançá-los para ajudar aqueles espíritos a achar uma saída da vibração das sombras. Eles só tinham de pedir, e num pensamento relâmpago a ajuda estaria ali para guiá-los para longe do ódio e da revolta. Mas nem eu, nem qualquer outro espírito de vibração mais alta podia fazer algo se o espírito não quer evoluir.
Você pode ver isso no plano terrestre. Um alcoólatra ou um viciado em drogas só pode ser ajudado se quiser ajuda. E isso só acontece depois que ele ou ela admitem que tem problema. Os lobos saboreavam sua infelicidade e brindavam quando conseguiam trazer outros para o círculo da escuridão. Henry não ia confortar o soluçante Tom. Ele sabia bem que devia deixar o espírito se render à sua tristeza e sofrimento. Os lobos lambiam os beiços nas sombras enquanto assistiam a Tom se despedaçar emocionalmente. Elas estão mortas e você sabe disso. Henry confrontava o espírito que chorava. Admita que você sabe que é verdade. Pergunte a ele como ele sabe. Pergunte a ele como ele sabe. Sussurravam as sombras para Tom. Os lobos estavam usando artilharia pesada. Dúvida, desconfiança e medo. Nada paralisava um espírito com medo. E uma boa forma de espalhar o medo é criar desconfiança, plantando dúvidas criadas no íntimo do espírito sobre suas próprias observações e percepções da realidade. Henry sabia disso e contra-atacou duramente, dizendo a Tom: "Você não precisa de mim", ou olhando desafiadoramente para os vultos, qualquer outro, para dizer o que você sabe e o que você viu. Você é cara bem esperto. Você esteve neste quarto, sabe o que aconteceu. Checkmate. As vozes não podiam dizer a Tom que ele não esteve naquele quarto, pois as sombras queriam-no ali para chafurdar na infelicidade. Os obsessores precisavam abaixar a vibração de Tom, fazendo-o apegar-se às emoções onde eles se lambuzavam. Só então ele se tornaria parte deles, preso naquele quarto e travado na sua vibração. Checkmate. Henry apelou para a própria percepção lógica e razão de Tom. Ele sabia que isso e não as emoções eram fonte forte do espírito. Tom, responda com a verdade. Henry tranquilizava a triste alma sentada no canto da cama. As vozes estavam mudas. Elas não sabiam o que fazer. Elas estavam mortas. Eu vi meu bebê levar um tiro bem aqui, onde estou sentado. E o desgraçado que a matou se gabava de ter estrupado e assassinado minha esposa. E o espírito fitou os olhos de Henry e chorou. Eu não fiz nada. As vozes voltaram mais fortes do que nunca. Você não fez nada porque você é um covarde. Você mijou nas calças. Você ouviu atirar em Jéssica. Você ouviu quando ele se divertia com o fato de ter traçado sua mulher e você ter mijado nas calças. Diga a esse cara para calar a boca, aconselhavam eles, referindo-se a Henry. Ele vai dizer que você é o responsável pela morte delas. Não se esqueça, ele é amigo do assassino. Ele sabia que elas estavam mortas. Checkmate em Henry. O médium calmamente andou até os espíritos sombrios. Ele falou em voz alta, porque além de falar com eles, estava também falando com Tom. Eu sei quem e o que vocês são. Deixem-no em paz. Ele já sofreu o bastante. Como ele pode ter culpa? Ele não podia fazer nada. Como poderia ter reagido? E, implorando a Tom, acrescentou: seja razoável, use seu cérebro, use sua lógica. Novamente, Henry estava empurrando Tom à razão. A pensar
e escapar do redemoinho de emoções girando em sua alma. Você mijou nas calças, seu marica? Ecoavam as vozes. Eu não acreditei no que aconteceu em seguida. Foi um golpe de mestre. Eu mijo em vocês, proclamou um desafiante Henry enquanto abria o zíper da calça e literalmente urinava nos vultos. E agora, o que acham disso? Provocou. Se vocês, idiotas, pensam que eu os estou levando a sério, estão enganados. Tom e eu temos mais o que fazer. Tom também não podia crer em seus olhos, e entre soluços pudemos ouvi-lo a rir. O que está fazendo mijando na parede? Você vai ter de limpar isso aí. Quando Henry fechou o zíper, ele se virou para Tom. Foi sua vez de dar risada. Eu queria mostrar a você como é fácil mijar. Foram umas 5 xícaras de café que eu espalhei na parede. Já eram 6 da manhã. Henry estava em pé por 24 horas. Os primeiros raios nítidos do amanhecer abriram passagem na escuridão, finalizando a longa noite. O médium disse-me que estava bem. Posso aguentar outras 24 horas se eu precisar. Contrariando a tudo, os lobos ainda estavam no quarto, embora tivessem recuado um pouco. Tom ainda estava sentado na cama, balançando a cabeça diante da urina pingando na parede do quarto. Você é maluco, murmurou. Talvez eu seja, riu Henry. Mas o médium havia, ao menos por enquanto, interrompido a queda em espiral de Tom rumo ao desespero. Ele havia feito Tom rir. Henry olhou para mim e piscou. Ele tinha tido outra ideia. Ouça, ele falava com Tom. Estivemos aqui por mais de 12 horas. Aposto que você está com fome. Henry apostava que Tom estava tão apegado à sua antiga forma física que ele sentiria fome. O que me diz de uma xícara de café e um sanduíche? Vou lhe preparar um. Henry jogava com a chance de que Tom não saberia como pegar o sanduíche de sua dimensão. Leva um tempo até que os espíritos aprendam esse truque. O médium, vendo Tom enquanto despejava o café e fazia o sanduíche, disse: Não sei como você foi assim tão longe sem comer. Provavelmente seja porque você está muito aborrecido. Tom concordou com um aceno de cabeça. Em uma mão, Henry ofereceu o café e na outra ele segurava o sanduíche. Tom levantou-se da cama, foi até Henry e tentou pegar o sanduíche. Ele não podia. Sua mão, lembre-se, Tom estava criando aquela realidade e ainda pensava que estava vivo. Simplesmente passou através do sanduíche. Ele tentou de novo. Nada. Ele foi para o café. Seus dedos estendidos não conseguiam agarrar a caneca. É um truque, vaiaram as sombras exaltadas. Elas não entendiam o que Henry estava fazendo. Ele é um bruxo, recitavam. Não confie nele, é o próprio diabo, ecoou o coro. Henry sorriu diante do confuso e aterrorizado Tom. Eu sabia que você não seria capaz de pegá-los, disse Henry, mas eu queria que você descobrisse por si mesmo. Não tenha medo, confie em mim. Tom tornou-se desafiador. Por que eu deveria confiar em você? Eu nem mesmo o conheço. Talvez eu tivesse certo na primeira vez. Você é um amigo do cara que matou
Beth e Jessie. Os vultos aplaudiram. Agora sim, não recue, zumbiam no ouvido de Tom. Henry tomou fôlego. Era agora ou nunca. Ele havia levado Tom até o limite e sabia que aquele espírito poderia tomar qualquer caminho naquele momento. Ao menos Tom já não estava mais sentado na cama em estado catatônico, olhos fixos na porta. O espírito estava começando a reagir à realidade que Henry lhe estava empurrando, e isso era bom. Aperte minha mão, disse Henry. Vá em frente. Tom tentou e, claro, não podia. Já viu um mágico fazer isso? Claro que não. Porque não é mágica. Tem mais a ver com física. Tom disse jocosamente. Eu sou PhD em matemática, então sei alguma coisa sobre física. E, colega, você vai ter de explicar isso. O médium estava improvisando e estava entrando em terreno desconhecido. Apesar de Henry ser um grande médium, ele certamente não sabia nada de matemática ou física. Ele olhou para mim, piscou e aspirou longa e profundamente antes de continuar. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, certo? Disse o médium. Tom concordou cautelosamente, como uma criança assistindo a um mágico tirar um coelho da cartola. Ele estava tentando descobrir até onde que estava o truque. Sua mão, quando tentava pegar o sanduíche, entrou no espaço do sanduíche. Foi por isso que você não pôde mover o sanduíche. Você e ele ocupam o mesmo espaço. Tom assentiu e disse: isso faz sentido, mas vai contra qualquer lei da física que já foi escrita. É um truque. Ele é esperto, esse diabo. Seja cuidadoso, cantou o coro de sombras. Tom esfregou o rosto como se tentasse calar as vozes em sua cabeça. Sua atenção estava naquele momento concentrada em Henry. Então pense nisso, começou Henry dramaticamente. Tom não disse uma palavra, acenou com a cabeça ceticamente e pediu que o médium continuasse. Eu e você estamos no mesmo lugar, mas em dimensões diferentes. Uma dimensão é a Terra e a outra, bem, vamos chamar de espiritual. Tom reagiu com desprezo. O que é isso, cara? Isso é uma grande besteira. As sombras gritavam em júbilo. Nós dissemos que ele era um demônio. Seja cuidadoso com seus truques, não confie nele. Ele é astuto. O médium ouviu os lobos e pediu a Tom para ter paciência. Vamos fazer isso passo a passo em uma ordem lógica e racional, apelou. Tom concordou rispidamente, acrescentando: estou curioso sobre essa lógica. Para ser honesta, eu também estava. Henry andou vagarosamente pelo quarto, com cuidado para não topar com os móveis na criação de Tom. Eu posso pegar o sanduíche, declarou Henry, abaixando até o chão para pegá-lo. Eu posso fazer isso porque minha mão não ocupa o mesmo espaço que o sanduíche. Eu posso agarrá-lo, segurá-lo e movê-lo. Henry não ia explicar que espíritos, os quais dominam seus pensamentos, também poderiam fazer isso. Porque complicar as coisas para ele, confidenciou mais tarde. Henry juntou as mãos, esmagando o sanduíche. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, mas você não pode pegar o sanduíche ou apertar minha mão. Pode adivinhar por quê? Tom, assumindo o ar de professor, diz: há apenas uma resposta lógica e racional. Se isso tudo não for um tipo de truque, nós não estamos no mesmo espaço. O médium sorriu
triunfante. Bom, nós podemos concluir isso, então. Você e o sanduíche estão em espaços diferentes. O que acha de usarmos a palavra dimensão no lugar de espaço? De qualquer modo, os obsessores badalaram. Ele é cheio de truques, ele é de outra dimensão, ele é do inferno, olha ao seu redor. Tudo está como devia estar, ele é que não devia estar aqui. Ele é o próprio demônio. Sim, disse Tom cauteloso. Esta é minha casa e este é meu quarto. Nada mudou, exceto por você. Droga, pensei. Henry está encurralado. Como é que ele vai sair dessa? Você acha, hein? Respondeu-me ele secretamente. Veja isso, disse enquanto atravessava a cama e passava a mão através do criado mudo. Truque barato, disparou Tom. Tudo que isso prova é que é você quem está fora do lugar, não eu. Os obsessores aplaudiram Tom. Henry esboçou um sorriso e deu o golpe final. E o sanduíche? Ele pegou Tom sem resposta. Ele não sabia o que dizer. Fiz o sanduíche, você viu por si mesmo. Aquele sanduíche pertence à minha dimensão. E ele fez uma pausa dramática. Eu estou na Terra. Onde? Então, onde raios eu estou? Perguntou Tom furioso. Marte? Ele mente, ele mente, ele mente, berravam as vozes. Não ouça, não ouça. Henry levantou suas mãos num sinal de irritação. Ele suspirou e disse em voz alta: por que não manda esses caras calarem a boca? Eles estão me enchendo o saco. Também pode ouvi-los? Perguntou Tom, incrédulo. Henry assentiu solenemente. Tom, você tem uma escolha a fazer e apenas você pode fazê-la. Continue, disse Tom asperamente. Henry andou vagarosamente pelo quarto, um olho em Tom e o outro nas sombras negras circulando por perto, prontas esperando e procurando por uma chance de atacar. Eu sei por que você está aqui. Você veio esperando esta porta que se abrisse, desejando e esperando por um homem entrar por ela. Estou certo? Como você sabia? Perguntou Tom serenamente. Depois eu explico isso. Deixe-me concluir primeiro. Você está esperando pelo assassino de Elizabeth e Jéssica, não está? Mas Henry não esperou pela resposta de Tom e disse ao espírito que ninguém entraria por aquela porta. Ele não pode, é impossível. Ele está aqui na esfera terrestre. E Tom, eu não sei nenhuma outra forma de dizer isso a você. Mas você não está. Aquela noite, mais de 7 meses atrás, ele estrupou e matou sua esposa. Então ele provocou e humilhou você. E depois que ele atirou em sua garotinha, ele matou você. Você já não pertence mais a este lugar. Antes que Tom pudesse pensar sobre o que ele disse, Henry apontou enfaticamente para os vultos que cobriam o canto do quarto. Aqueles caras ali, disse com desdém, vão fazer qualquer coisa para fazer você acreditar que eles estão do seu lado. Eles querem que você veja o que você quer. Eles vão até fingir ser o homem que você está esperando. Prendendo você a um jogo eterno de vingança. Você sabe por quê? Mais uma vez, Henry não esperou por uma resposta. Porque eles têm inveja. Esta gangue, este grupo de espíritos baixos, Henry agora falava para eles, está com medo. Eles têm medo de abandonar o conforto de sua própria fúria e medo. Eles têm medo
e preguiça do trabalho que terão para deixar essa vibração e evoluir. E eles querem você, Tom, para lhes fazer companhia. Tom ouvia sem dizer palavras. As sombras fitavam tanto Henry quanto Tom. Você quer ficar aqui, Tom, e bater no homem que vai entrar por aquela porta até que ele se reduza a pó? Você quer extravasar toda a revolta, fúria e humilhação contida em cima do assassino, não quer? Desta vez, Henry deixou Tom responder. Sim, foi a resposta agonizante. Eu quero matar o filho da puta. Eu quero sentir seu sangue em minhas mãos. Onde ele está? O grupo negro se aproximou, mas Henry o manteve afastado. Sua vingança seria uma mentira, porque ele não está em sua dimensão, ele está na minha, declarou Henry. Mas você é livre para viver essa mentira, se isso lhe der prazer. A escolha é sua. Você vai ficar cansado depois de um tempo e você vai se sentir um vazio dentro do seu espírito quando perceber o que você deixou para trás. A escolha é sua. Eles indicou as sombras com a cabeça. O lado escuro ou o seu melhor lado. O lado que Elizabeth e Jéssica amaram. O lado que as amou também. Tom perguntou: onde elas estão? Elas estão aqui? Elas estão na sua dimensão, mas não na sua vibração. Elas não estão tomadas pela revolta, ódio e vingança. Elas amam você, Tom, mas por enquanto você não pode vê-las. Há raiva demais em você. Todos têm essas escolhas para fazer, quer seja na terra ou no espírito. Nós escolhemos se vivemos em amor, bondade e empatia ou se lançamos em nossa inveja, orgulho, ambição, medo e revolta. Acredite em mim, eu vivi em apatia durante anos. Ignorei a bondade, o amor e escolhi, ao invés disso, a dúvida e o cinismo. Eu estava com medo de sentir. Era exatamente como você, Tom. Henry olhou por cima do ombro de Tom e piscou para mim. Tom finalmente quebrou seu silêncio. Acho que não vou ganhar aquele sanduíche no fim das contas, brincou. Engraçado, eu já não estou mais com fome. As sombras lentamente sumiram na luz do sol matinal. A cama, os criados mudos e o guarda-roupa desapareceram. A sala estava vazia, como sempre esteve. Agora, no entanto, Tom via o quarto como ele era. Tom perguntou a Henry quem ele era. Eu percebi um tempo atrás que você não está aqui para comprar a casa. Ah, Tom, suspirou Henry. Existem tantas coisas mais importantes para você saber. Eu sou apenas um pobre diabo como você. Estou na terra e neguei durante anos meu talento para ajudar os outros. Obrigado por me deixar ajudá-lo. O que eu faço? Para onde eu vou? O que eu devia fazer agora? Perguntava o espírito agitado. Uma suave voz feminina se fez ouvir. Venha comigo, Tommy. Eu o levarei aonde deve ir. Era Ellen Phillips, que aparecia como Tom se lembrava dela. Uma mulher alta e elegante com cabelos meticulosamente penteados. O filho voltou-se para o som de sua suave voz e se jogou nos braços abertos da mãe. Duas vibrações agora ocupavam o mesmo espaço e Tom sentiu o amor de sua mãe encher o seu espírito. Henry, com lágrimas brotando nos olhos, assistia a tudo. Por um momento eu deixaria Tom e sua mãe a sós, mas logo eu revelaria minha presença. Finalmente eu poderia iniciar meu trabalho com